alunos! Eu me chamo Thaís, eu sou professora aqui da Escola da Moda BC e hoje eu vou ensinar para vocês como a gente deve colocar corretamente a linha na máquina overlock. Vamos lá? Bom, pessoal, só mostrando para vocês, antes de a gente iniciar a colocação das linhas, o modelo dessa máquina para que vocês possam entender em casa qual máquina, né, que estamos falando que iremos fazer a troca de linhas. Essa é uma máquina chinesinha, tá? É a Bluebee GNI 113. Esse modelo é bem tradicional, tá? De marcas de máquinas chinesinhas. Então, se a sua máquina for exatamente essa, a passagem de linhas é igual. Então, todos os modelos de máquinas chinesinhas, não interessa se é Bluebee, se é Star, enfim, né? Tem várias marcas que vocês podem usar de chinesinha, que a passagem de linhas é idêntica, tá? Não muda nada. Só muda quando for outros modelos de máquina, que daí seriam industriais ou mesmo as domésticas, tá? O primeiro fio que a gente vai usar para fazer é o primeiro vindo da esquerda para a direita. Então, a gente vai passar primeiro o fio de baixo da máquina, que é o ponto inferior, tá? O ponto inferior da máquina começa aqui, ó. Eu marquei com um rosa para vocês olharem aqui pela haste. Passa lá na haste primeiro, tá, gente? Não coloquem a linha diretamente aqui, ó. Vocês vão ver a passagem de fio vai aqui atrás. Muita gente acaba esquecendo de passar na haste. Passem aqui, ó, nessa pecinha. E atrás da tampa da máquina aqui, ó, tem um orifíciozinho que eu também pintei de rosa, para vocês olharem lá dentro, ó, tá? E tem um segredo para passar as linhas da máquina, que talvez vocês não saibam. Ah, o fio, né? Esse fio que a gente chama de fio de banlon ou fio de nylon, ele é um fio aberto, certo? Quem vê esse fiozinho aqui, ó, e acha que ele vai passar na agulha, aí se engana muito, porque a máquina não vai deixar passar nos buraquinhos, nos passadores ali pro fio. O que você tem que fazer? Não adianta só molhar a ponta do fio e enrolar ele, tá? Não adianta nada. Você tem que dobrar o fio, um pedaço desse fio, vocês vão dobrar ele. E vão dar uma giradinha com a pontinha dos dedos, ó, muito simples. Você vai formar uma pontinha nessa base dessa linha, para que a gente consiga passar dentro dos buraquinhos menores, tá? Então, ó, vocês viram que lá naquele de trás que eu passei, que é bem grande, ele passou com folga. Agora aqui, ó, eu vou pegar o fio, pego bem na pontinha da pinça, e em alguns lugares vocês vão ver que eu vou ter que passar com a mão esquerda, tá? Olha lá. Passando com a mão esquerda, vocês vão colocar aqui, ó, passou o fiozinho, empurra ele com a pinça até ele aparecer aqui. Apareceu ali, vocês segurem ele com a pontinha da pinça e vocês vão passar dentro desse tensor aqui, ó. O tensor, ele é para segurar o fio, tá? Então, não deixe o tensor muito apertado e não mexa na tensão dos fios, vocês só vão passar aqui dentro. Passou lá dentro do tensor, aí tá marcado com rosinha, vocês vão passar nessa peça quadrada bem grandona aqui, ó. Entra lá na peça quadrada, aqui, ó. Vai empurrando a pontinha do fio. Ó, passou aqui, viu onde que ela saiu? Saiu nesse túnel aqui. E tem um segredo que eu vou mostrar pra vocês, que muita gente não sabe, e quando vai passar a linha dá errado. Ih, professora, como assim que a linha dá errado? Existe uma passagem desse fio que é passado de trás pra frente, tá? Vocês vão olhar aqui, ó. Ele é lá dentro da máquina, tá riscadinho, pintadinho de rosa pra vocês olharem ali, ó. Mas é quase humanamente impossível a gente pegar com a pinça e passar aqui, gente, ó. Tá vendo? É muito complicado. Como eu vou passar aqui rapidinho pra vocês, que a prof já tá acostumada e tem prática, eu passei lá atrás. Eu vou dar uma dica pra vocês o que vocês vão fazer. Quando vocês estiverem em casa sozinhas, vocês tiverem que passar o fio, vocês vão passar nessa peça quadrada grande aqui, certo? Certo, prof. Vamos passar aqui, ó, tá? O fio tá passado, vocês vão parar com ele aqui. Eu vou tirar esse fio que tá aqui, ó, tá? E vou usar ele de novo, ó, gente. Vamos fazer a pontinha do fio de novo, que nem eu ensinei pra vocês ali agorinha há pouco. Passou aqui o fio, vocês vão pegar de frente, ó, de frente. Vem aqui e passa o fio lá dentro, ó, empurrou. Empurrou o fio lá, pesca ele aqui com a pinça, ó, tá? Pegou ele aqui com a pinça, pescou ele ali, ó, veio, tá? Bonitinho aqui na minha mão. Vocês vão amarrar. Olha, gente, que praticidade, coisa fácil, que tranquilinho pra fazer isso. Muita gente se atrapalha muito nessa passagem de lá pra cá, por causa dessa peça que a pessoa às vezes nem enxerga. Então, em casa, façam isso, tá? Dica da prof. Pega, passa o colorido onde tá marcado aqui no vídeo, vocês vão na máquina de vocês, pega o esmalte colorido e vocês vão fazer a marcação desses pontos idêntico ao que eu tô fazendo aqui, tá? E aí, por último, o último lugar onde se passa, vocês vão pegar aqui, ó,
Tá vendo essa peça aqui? É uma pinça, tipo a gente chama de looper. Ela tem um formatinho de uma pinça aqui, ó. Vocês vão pegar o que vocês já passaram na peça quadrada grande, vocês vão passar aqui também, ó. Dobra a pontinha do fio. Eu cortei o excesso, tá? Aquele nó que eu tirei, corta fora aquele nó. Não deixa nó na máquina, que se deixar a linha com nó, a máquina não costura. Passem de trás pra frente. Tá vendo que aqui tá marcadinho? Eu fiz um pintinho ali rosa também, ó. Tá vendo? Tá marcadinho de rosa? Vocês vão passar por aqui, ó. Aqui é meio chatinho, mas você tem que ter um pouquinho de paciência que vai bem, ó. Tá vendo? Com paciência, com calma, devagarinho, empurra. Coloca a pontinha da linha e vai empurrando com a pinça, tá? Aí você resgata essa linha por aqui, ó. Então, tá pronto o primeiro, tá, gente? Agora, a gente vai passar pra linha do meio, que tá na marcação em azul, tá? Olha só. Então, gente, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui aonde passa. O fio do meio, aqui, eu marquei em azul, tá? Esse fio azul, que a gente tá com a marcação azul, ó, prestem bem atenção à posição dele. Ele vem de baixo para cima. Nesse caso, vocês vão colocar aqui, ó. Colocou de baixo para cima com a pinça, passa dentro desse tensor, aqui, ó, tá? Separa as tampinhas do tensor aqui, ó, as abinhas dele, separem e coloquem a linha bem para dentro. Se vocês deixarem a linha só passado bem raso aqui, ó, bem superficialmente, vamos dizer que a gente só encostou, gente, aqui, ó, tá? Se vocês deixarem encostado aqui a linha e passar para o segundo estágio, quando vocês forem costurar, a máquina vai ficar com o ponto todo frouxo. Ó, tá vendo que ela tá passando bem levinha pelo tensor? Tá errado, gente, não façam isso. Vocês têm que abrir a tampinha, empurrar a linha lá embaixo da tampinha do tensor. E ela vai ficar presa. Então, quando vocês puxam ela, ó, ela é bem pesada. Ó, eu tô fazendo bastante força pra puxar ela agora. E isso é o tensor que tem que estar bem posicionado, senão na hora de costurar, a máquina não faz o ponto direito. Vai ficar todo frouxo, vocês vão dizer, ué, mas o que deu errado? Presta atenção nisso daqui, tá? Na hora de colocar. Aí, vocês vêm aqui, passem nessa peça móvel, ó. Essa peça, ela é móvel, tá? É o estica-fio, como se fosse algo assim que vocês vão usar. E se não passar aqui, não vai dar certo o ponto também. Cada ponto desses aqui, vocês têm que respeitar a sequência, tá? Agora, vem pra cá e vocês vão passar dentro desse outro tensor aqui, ó. Essa parte é um pouquinho chata de empurrar, porque o espaço aqui é muito pequeno, ó. Vocês têm que puxar lá atrás dessa peça arredondada, puxa com a pinça, viu? Coloca aqui nesse primeiro e vocês vão fazer a volta por trás desse tensor e trazer pela frente aqui, ó. Prendendo a linha nessa peça aqui, atrás dela. Então, ó, a sequência. Passou aqui nesse, passa nesse tensor aqui dentro dessas duas latinhas aqui, tá? Essas duas tampinhas. Passou dentro das duas tampinhas, passa atrás dessa peça azul. E agora, por fim, diretamente na agulha. Então, vamos lá, ó. Colocou na agulha. Mas, prof, agora pra pôr na agulha não entra. Vamos lá, ó. Vocês vão pegar, vão cortar a pontinha do fio de novo. Ó, corta assim, tá? Cortou a pontinha do fio? Na ponta da pinça, vocês vão colocar aqui na agulha. Então, ó, vem cá, vou fazer com a outra mão pra vocês olharem aqui, ó. Abaixa um pouquinho essa peça. Vocês vão ver que tem uma peça móvel que meio que cobre a agulha aqui, tá vendo, ó? Então, o que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão colocar aqui, ó. Abaixa a peça e a agulha vai ficar bem visível. Colocou ali, ó, vai empurrando devagarinho pra dentro da agulha, certo? Ó, colocou lá na agulha, puxa delicadamente, cuida pra não enroscar nessa peça preta aqui, ó, gente, não deixa a linha enroscar aqui. A linha tem que vir direto do azul, encosta nessa peça azul e entra na agulha, combinado? Ó, agora eu vou puxar a linha. Sempre deixem a linha um pouco mais comprida, pelo menos no mínimo uns 10 a 15 centímetros de fio aqui, tá? Senão na hora que a máquina começar a costurar, ela não vai fazer o ponto. Tranquilo, gente, até aqui, agora a gente vai passar para a última, tá? Que é a linha que vai fazer o ponto de cima, tá? Então, agora na sequência, a última da direita. A última linha que a gente vai passar é aqui que tá marcado em preto. Então, vocês vão seguir a sequência comigo da marcação que eu fiz aqui na máquina. Eu usei aqui, ó, a primeira marcação aqui. Então, essa não tem nada a ver com o tensor, tá, gente? Ó, esquece lá e vem pra cá. Lembrando que também sempre com a ponta da linha dobrada. Vem pra cá. Passa o fio pra cá, agora vem direto aqui, ó, tá? Nessa pecinha quadrada, onde tem esse parafuso grandão. Passou ali, lembrem de abrir a tampinha, olha só. Coloca dentro do tensor, lá dentro, empurrando lá dentro do tensor. Ó, vocês vão ver que eu marquei com um preto aqui e marquei aqui. Então, de lá, vem aqui pra essa outra peça. Agora aqui, ó, só soltar aqui pra vocês enxergarem bem. Ó, aqui tem um buraquinho também que vocês vão colocar a linha. Agora, o segredo é usar a mão esquerda para fazer a outra passagem aqui, tá?
Ó, quem é destra, tudo bem. Quem é canhota vai passar um pouquinho de trabalho, tá? Então, você tem que pôr com a mão direita aqui, passar pra cá, ó, dentro dessa peça aqui. E aí, por fim, desce aqui de novo, ó, tá? Tipo uma gangorrinha aqui, ó, tá vendo? Ela vai trabalhar assim, ó, certo? Tá, professora, agora falta o último passo, né? Vamos lá agora pro último aqui, ó. Tá vendo que eu também pintei aqui com preto? E essa aqui, como eu falei pra vocês, quem é canhota vai passar trabalho, tá? Porque ela é com a mão direita, então, ó, tem que colocar bem com calma e paciência, porque aqui é um passo a passo meio... Ó, foi de boinha, viu? Agora, de novo, vamos fazer o mesmo processo para colocar lá na agulha. Então, vem aqui dentro da agulha. Essa agulha a gente chama de looper. Esse looper, ele é especialmente para fazer o ponto, tá? Então, é uma agulha bem grandona, ó. Olha ali onde é que eu passei, tá? É um pouquinho enjoado de ver a pontinha da agulha, mas com prática e paciência vocês vão conseguir colocar. Agora, a gente vai fechar todas as tampinhas. Prof, mas a linha fica solta aqui? A linha fica solta aqui, gente. Não precisa colocar a linha em lugar nenhum. A própria máquina já vai puxar o fio. Não precisa deixar tão comprido como a prof deixou. Pode deixar um pouquinho mais curto. Mas não coloquem a linha em nenhum lugar. É só fechar a tampinha. Aqui eu também vou fechar a tampinha. Ó, tirei uma pontinha só do fio. O resto tá aqui, gente, ó, e tá solto. E a gente agora vai ligar a máquina e fazer ela funcionar. Se der qualquer problema, prof, como que eu vou saber? Você vai olhar qual que arrebentou. Por exemplo, a linha de cima, quando arrebenta, a máquina não vai costurar. A de baixo, quando arrebenta, também não vai costurar. Então, se tiver alguma linha fora do lugar, ou arrebentada, ou com algum problema, vai aparecer aqui agora pra gente, ó. Perfeito, ó, gente, perfeito. Nada fora do lugar, todas as linhas perfeitas e a costurinha também. Ó. Perfeito ficou o ponto dela, tá? Tanto embaixo quanto em cima e o de cima também, certo? Espero ter ajudado vocês, meninas. Então, muito obrigada por permanecerem com a gente até o final do vídeo. E, qualquer coisa, sigam a gente na Escola da Moda, Escola da Moda ABC, @Escola da Moda ABC, nosso Instagram.